Você já se sentiu preso por situações que parecem não ter saída? Você sente que as correntes do passado, os medos e as limitações o impedem de viver a vida plena que Deus tem para você? Hoje quero falar com você sobre uma verdade poderosa. Deus está estendendo a sua mão agora mesmo, oferecendo-lhe o poder para romper toda a amarra e transformar a sua vida para sempre. Não importa a sua idade, a sua história ou quanto tempo você tenha carregado essas correntes. Em Cristo, você tem autoridade para ser livre. O próprio Jesus nos ensinou: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Isso não é apenas uma promessa para o futuro, é uma realidade disponível hoje. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está disponível para você neste momento. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: aceito o poder de Deus para romper toda corrente na minha vida. Que essa declaração seja o seu primeiro passo rumo à liberdade total que Cristo comprou para você. Comecemos. Número 1. Aceite o poder que rompe amarras. Hoje, Deus fala com você com voz firme e terna ao mesmo tempo, lembrando-lhe que dentro de você está o poder que vem do alto, um poder que não é humano nem limitado, mas divino e eterno. Esse poder rompe correntes que pareciam indestrutíveis, corta maldições que você carregava de gerações passadas e quebra hábitos que o mantinham preso na culpa e na tristeza. Não é a sua força que realiza isso, é o Espírito dele que o reveste com autoridade. Efésios 6:10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não se trata de quanto você pode resistir, mas de quanto pode confiar naquele que já venceu na cruz. Talvez hoje você sinta que as correntes da sua vida são pesadas demais. Uma doença que não cede, uma lembrança dolorosa que não se apaga, um erro que ainda sangra na sua consciência. É normal sentir que as forças não bastam, mas o Senhor lhe diz que você não está sozinho na batalha. Ele o reveste com a sua armadura, peça por peça, para que nada do inimigo possa derrubá-lo. Imagine que, a cada manhã, em oração, o Pai coloca sobre você o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Cada parte é uma promessa viva que se ajusta ao seu ser. Quando você levanta o escudo da fé, não está improvisando coragem. Está recebendo a certeza de que, ainda que as flechas do medo e da dúvida venham contra você, nenhuma conseguirá atravessar o seu coração. A fé se torna a sua proteção diária, e mesmo que o inimigo sussurre que você não pode, que já é tarde demais ou que está derrotado, essa voz é silenciada pela palavra de Deus que declara: tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. As batalhas espirituais não se vencem com gritos nem com esforço humano. Vencem-se na presença divina, dobrando os joelhos, derramando lágrimas sinceras, entregando as cargas no altar. Ali, nesse espaço íntimo de oração, o Espírito Santo fortalece o seu interior e renova o seu espírito cansado. Quando você ora, não está falando ao vento, está convocando o Rei do Universo a intervir na sua vida. E cada vez que ele rompe uma amarra, a sua história se torna testemunho do seu poder transformador. Talvez você carregue a culpa de erros do passado, de palavras que feriram ou de decisões que o afastaram do que Deus tinha para você. Mas hoje você pode soltar esse fardo, porque o perdão de Cristo rompe a corrente da condenação. Ele lembra a você que na cruz já pagou por você, que não há pecado grande demais que a sua graça não possa limpar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, segundo aos Coríntios 5:17. Essa é a sua nova identidade, filho amado, livre e restaurado. Há quem pense: é muito tarde para mim, já não tenho forças para mudar. Mas ouça esta verdade: para Deus nunca é tarde. Ele não mede a sua vida com relógios humanos.
Mesmo que você ache que os anos passaram sem fruto, o Senhor pode trazer primavera ao seu coração agora mesmo. Ele pode fazer flores nascerem em um terreno seco, porque o seu poder não tem prazo de validade, e cada etapa da sua vida tem um propósito em suas mãos. Também é comum acreditar que Deus não ouve, que as suas orações ficaram no silêncio. Mas não confunda o silêncio dele com ausência. Muitas vezes, esse silêncio é a terra onde se gera um milagre, onde Deus trabalha no oculto para surpreendê-lo no tempo certo. Ele não se esqueceu de você, não o deixou sozinho. Ao contrário, está mais perto do que você imagina, sussurrando ao seu espírito que confie, que resista, que permaneça firme com a armadura vestida. Hoje, o Senhor o convida a identificar uma corrente específica na sua vida. Pense nesse hábito, nesse pensamento ou nessa ferida que você sente que o prende. Agora, em oração, declare com fé: em nome de Jesus, tenho autoridade para romper esta amarra. Não é um ritual vazio, é um ato de fé que ativa o poder do céu sobre a sua vida. Cada palavra que você pronuncia com convicção abre espaço para que o seu poder flua e transforme o que parecia impossível. Lembre-se de que cada amarra rompida não é apenas libertação pessoal, também é testemunho para outros. Seus filhos, seus amigos, a sua comunidade verão em você a evidência de um Deus vivo que age. E o que hoje parecia um fardo, amanhã será uma história de vitória que inspirará muitos. Porque quando Deus rompe correntes, Ele não o faz pela metade, Ele o faz para sempre. Assim, caminhe com a sua armadura vestida, com a sua fé acesa e com a certeza de que você já não é escravo de nada nem de ninguém. O poder de Deus o cobre, o seu amor o sustenta e a sua palavra o guia. Viva cada dia lembrando que você é filho do Rei e que em Cristo você já é mais que vencedor. E quando a dúvida quiser entrar, quando a tristeza quiser invadir a sua mente, volte a vestir peça por peça a armadura de Deus, porque ali está a sua força, ali está a sua vitória, ali está a sua liberdade. Número 2. Confie como criança na minha proteção. Deus fala hoje com você com ternura e firmeza, lembrando-lhe que a verdadeira fortaleza nem sempre consiste em saber tudo ou em ter respostas para cada pergunta, mas em descansar como uma criança nos braços do seu Pai Celestial. Jesus disse em Mateus 18:3: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui não se trata de imaturidade, mas de confiança pura, daquela fé simples que não precisa de explicações complexas para se sentir segura. Assim como uma criança dorme tranquila, sabendo que seu pai a protege, também o coração que confia em Deus pode descansar, ainda que tudo ao redor pareça instável. É normal que, em meio a tantas dificuldades, você queira analisar tudo, buscar a lógica do que está vivendo, perguntar uma e outra vez por que certas coisas acontecem. Mas a voz do Senhor lembra a você que não é necessário entender tudo para confiar. Uma fé madura não é uma fé complicada. É uma fé que se atreve a simplificar e dizer: Pai, eu não entendo, mas confio em Ti. E essa confiança desarma as armadilhas do inimigo e abre portas que pareciam fechadas. Porque o que agrada ao coração de Deus não é a sofisticação das nossas explicações, mas a simplicidade da nossa fé. Quando você escolhe confiar como uma criança, a sua alma encontra refúgio na proteção divina. O Salmo 3:3 diz: Mas Tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Pense nessa imagem, um escudo que não deixa passar nada, que cobre por completo a sua vida, seus pensamentos, seu corpo, suas emoções. Esse escudo é a fidelidade de Deus, que nunca falha. Não importa o quanto você se sinta vulnerável ou exposto, Ele já está ao seu redor.
A única coisa que ele pede é que você descanse sob essa proteção, que deixe de lutar sozinho e reconheça que o seu braço é sempre mais forte que qualquer ameaça. Talvez você carregue o temor de ficar sozinho, de enfrentar doenças, de não ter o suficiente para o amanhã. Essa ansiedade parece uma sombra que se infiltra nas suas noites e rouba a sua paz. Mas aqui está o convite. Toda vez que o medo tentar se apoderar de você, faça uma pausa e diga uma frase simples que se torne o seu escudo. Pode ser: Senhor, em teus braços estou seguro, ou nada me falta, porque tu és o meu pastor. Essa frase repetida com fé será um gatilho espiritual, um lembrete automático que apaga a ansiedade e abre espaço para a paz que excede todo o entendimento. A fé simples, como a de uma criança, não significa fraqueza. Ao contrário, é a fé mais poderosa porque não depende de argumentos humanos. Essa confiança genuína confunde os sábios e os que acreditam que tudo se explica com lógica. O próprio Deus se agrada em revelar a sua glória aos corações humildes que simplesmente creem. Jesus disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. E isso acontece justamente porque essa fé não se distrai, não se complica, não busca provas intermináveis, mas descansa plenamente no poder de Deus. Talvez você pense: mas eu não sei se tenho tanta fé. Deixe-me dizer uma coisa. Você não precisa de uma fé grande, precisa de uma fé autêntica, uma fé que diz sim, mesmo tremendo, uma fé que ousa confiar, ainda que o caminho não esteja claro. Essa fé, ainda que pareça pequena, tem o respaldo de um Deus que nunca falha. Não se trata de quanta fé você tem, mas em quem você deposita a sua fé. E quando você confia no Deus Todo-Poderoso, até o menor passo se transforma em uma grande vitória. Lembre-se de que a sua confiança não apenas abençoa a sua vida, mas também se torna testemunho para outros. Quando seus filhos, seus netos, seus amigos o virem caminhar em paz, em meio à tempestade, eles saberão que há um Deus real sustentando você. A serenidade de um coração que descansa no Senhor fala mais alto que 1000 sermões. Sem precisar dizer muito, a sua vida mostrará que confiar como uma criança traz uma fortaleza inexplicável. E esse testemunho alcançará corações que precisam voltar a crer. O inimigo quer fazer você pensar que a fé é complicada, que é preciso entender tudo para avançar. Mas hoje, Deus lembra você de que o segredo está na simplicidade. Assim como uma criança corre para os braços do Pai quando sente medo, também você pode correr para o Pai Celestial, em oração, em adoração, em silêncio. E ali, na sua presença, encontrará a calma que a sua alma tanto deseja. Deixe que esta verdade se grave no mais profundo do seu coração. Você não precisa carregar tudo, não precisa resolver cada detalhe. A sua tarefa é confiar, e a de Deus é protegê-lo. Viva cada dia com esta frase nos seus lábios e no seu espírito: estou nas mãos do meu Pai, e nada pode me separar do seu amor. Essa declaração simples será a sua força quando vierem as dúvidas, a sua paz quando as notícias forem ruins, o seu refúgio quando as noites se tornarem longas. Assim, hoje, abrace a fé de uma criança. Não tenha medo de parecer ingênuo diante dos homens, porque diante de Deus, essa confiança é uma joia preciosa. Descanse na sua proteção, repita a sua promessa e permita que a paz de Cristo seja o guardião do seu coração. Porque o Pai nunca abandona os seus filhos, e nos seus braços você sempre encontrará a segurança que a sua alma necessita. Número 3. Testemunho visível da minha presença. Quando o Senhor toca o seu coração e começa a transformar o seu interior, mais cedo ou mais tarde, essa obra se torna visível. Não é uma mudança forçada, nem superficial. É um brilho que se nota na sua maneira de falar, nos seus gestos, na serenidade do seu rosto.
Assim como Moisés desceu do monte e o seu rosto resplandecia por ter estado na presença de Deus, também a sua vida começa a refletir uma luz que não pode ser escondida. Segundo aos Coríntios 3,18, expressa isso com clareza. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa transformação é progressiva, mas real, e cada passo revela Cristo em você. Talvez antes você fosse alguém impaciente, rápido para se irritar, ou propenso a cair em velhos hábitos que o feriam e também a outros. Agora, sem perceber, começa a notar que essas reações já não têm a mesma força em você. A paz de Deus ocupou lugares onde antes havia ansiedade. A alegria brota em momentos em que antes só havia amargura. Essa é a prova viva de que a sua presença está agindo no mais profundo do seu ser. Você não precisa anunciá-la com grandes discursos, porque a sua própria vida se torna um sermão silencioso, uma evidência poderosa de que Deus continua operando. O mundo em que vivemos está cheio de rostos cansados, olhos apagados pela preocupação e corações endurecidos pela dor. Mas quando alguém vê em você um brilho diferente, uma calma que não depende das circunstâncias, naturalmente surge a pergunta: o que você tem? E aí se abre a oportunidade de dar testemunho, não com soberba, mas com a humildade de reconhecer que o que vem não provém de você, mas do Senhor que habita em você. Mateus 5:14-16 nos lembra: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O testemunho visível não significa perfeição instantânea. Muitos se desanimam porque acreditam que não mudam rápido o suficiente, que ainda lutam com pensamentos ou atitudes do passado. Mas ouça isto: as mudanças graduais também são obra de Deus. Cada avanço, cada vitória, cada pequeno passo conta. O importante é que a sua direção esteja marcada pela presença do Senhor. Se ontem você se levantou com medo e hoje consegue dormir com um pouco mais de paz, isso já é luz brilhando. Se antes a sua reação era a ira e agora você consegue parar e orar, esse é o reflexo de Cristo em você. Essa luz que Deus acende não apenas rompe as suas próprias correntes, mas também inspira outros a crer que a liberdade é possível. Seus filhos, seus netos, seus vizinhos podem chegar a Jesus não pelo que você diz, mas pelo que eles veem em você. Um coração perdoado é perceptível. Uma vida restaurada transmite esperança. Não subestime o poder do seu testemunho silencioso. Às vezes, as palavras sobram porque a transformação fala mais alto que qualquer explicação. Quando outros percebem essa mudança, eles não buscam um você perfeito, mas o Deus que o sustenta. Eles veem que você continua tendo lutas, mas também percebem que já não enfrenta essas lutas com desesperança, e sim com uma fé renovada. Esse contraste é o que impacta, porque mostra que a presença de Deus é real e prática, não uma ideia abstrata. Faça memória de alguma mudança que o Senhor já produziu em você. Pode ser que você tenha perdoado alguém que o feriu profundamente, ou que tenha deixado um hábito que o prendia por anos, ou que agora tenha paciência onde antes havia pressa. Pare e agradeça a Deus por essa mudança. Dê glória a Ele, porque isso é testemunho visível do seu poder na sua vida. E quando você o reconhece, o seu coração se enche de gratidão, e a gratidão continua multiplicando a luz que você reflete. O inimigo tentará fazê-lo acreditar que o seu testemunho não importa, que é pequeno demais ou que ninguém percebe. Mas lembre-se, uma única vela pode dissipar a escuridão de um quarto inteiro. Assim é o poder do seu testemunho. Ainda que a você pareça mínimo, aos olhos de outros pode ser o início de um despertar espiritual. Permita que a presença de Deus se reflita na sua maneira de ouvir,
na forma como consola, na paciência com que espera, na esperança que você mantém mesmo na prova, porque cada detalhe, cada gesto, cada atitude é um reflexo de que já não é você quem vive, mas Cristo vive em você. E esse é o maior testemunho, que em meio a um mundo quebrado, a sua vida se torna uma janela pela qual outros podem ver a glória de Deus. Hoje o Senhor lhe diz: deixe que a minha luz brilhe em você. Não se preocupe com o quanto ainda falta. Celebre o que já está acontecendo. Agradeça pelas pequenas mudanças, confie nos processos graduais e continue caminhando com fé. Porque essa luz que já resplandece no seu rosto e no seu caráter será o sinal de que as minhas correntes foram quebradas em você e de que a minha presença na sua vida é real, poderosa e transformadora. Número 4. Liberte-se do peso de ontem. O Senhor hoje te convida a dar um passo que pode mudar a sua vida para sempre. Soltar o peso de ontem. Muitas vezes caminhamos com correntes invisíveis que nos prendem a lembranças dolorosas, culpas que não nos deixam avançar ou ressentimentos que se tornaram fardos pesados demais. Mas Deus te diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, ela está surgindo. Isaías 43, 18 ao 19. Ele quer que você deixe para trás o que já não edifica, para abrir espaço ao que vem, ao novo que Ele está preparando para a sua vida. Talvez ainda existam momentos que voltam à sua mente como cenas repetidas, lembranças de decisões erradas, de amizades que te feriram, de palavras que você feriu ou recebeu e nunca esqueceu. É natural que a memória humana insista nessa dor. Mas o que hoje Deus quer que você entenda é que o passado já não tem autoridade sobre você. A culpa é como uma prisão na qual muitas vezes nos trancamos sozinhos, mas a porta já está aberta. Cristo na cruz cancelou toda a condenação, pagou o preço e abriu a cela. Agora só falta você dar o passo para fora e respirar a liberdade que Ele já te concedeu. Às vezes carregamos pessoas que fazem parte de um passado que não nos deixa crescer. Amizades tóxicas, relacionamentos destrutivos, vínculos que nos drenaram e nos fizeram esquecer quem éramos em Deus. Você não pode avançar rumo à terra prometida se continua olhando para trás como a mulher de Ló em Gênesis 19. Ela ficou paralisada no que deixou, incapaz de receber o novo que Deus estava mostrando. E assim acontece conosco. Enquanto insistimos em olhar para o que já passou, perdemos de vista o que está adiante. Hoje, o Senhor te lembra que o futuro que Ele tem preparado vale infinitamente mais que qualquer lembrança a qual você ainda se apega. É compreensível que soltar doa. Não é fácil deixar para trás feridas profundas, traições, perdas ou erros que marcaram a nossa história. Mas ouça esta verdade: curar é um processo, não um evento. Você não precisa acordar amanhã sem nenhuma lembrança dolorosa, mas pode começar hoje entregando a Deus essa memória que tanto te pesa. Ele sabe como transformá-la. Com o seu toque, o que era uma ferida aberta pode se tornar cicatriz que já não dói, testemunho da fidelidade. E essa memória redentora será um lembrete do que Deus fez contigo, de como te levantou quando você pensava que não conseguiria. O perdão é uma das chaves mais poderosas para se libertar do passado. E o perdão não é apenas para a pessoa que te ofendeu. É também um presente que você dá a si mesmo. Porque enquanto guarda rancor, o veneno permanece no seu coração. Perdoar não significa justificar o que fizeram, significa soltar o direito de continuar carregando essa dor. Significa dizer: Senhor, não posso com isso, mas coloco em tuas mãos. E nesse momento, o amor de Deus começa a esvaziar o seu coração do ressentimento e a enchê-lo de paz. Também é importante perdoar a si mesmo. Muitos vivem atormentados por decisões passadas, repetindo sem cessar: por que fiz isso? Por que falhei dessa maneira? Mas Deus não te chama para viver em condenação.
Romanos 8:1 declara: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus já te perdoou, por que insistir em se condenar? A verdadeira liberdade começa quando você aceita a graça divina que te diz: o passado já ficou para trás, caminhe no novo que preparo para você. Hoje você pode fazer um ato simbólico que te ajude a deixar esse peso. Pegue um papel e escreva nele essa culpa, esse ressentimento, essa lembrança que tanto te dói. Coloque por escrito e depois queime, como sinal de que já não pertence ao seu presente. Esse ato não é magia. É uma oração visível que declara: não carrego mais isso, entrego a Deus. E enquanto as cinzas caem, o seu coração sentirá que aquelas correntes enferrujadas começam a se romper e a cair no chão com estrondo. Ser feliz não significa não ter sofrido, mas decidir que o sofrimento não será o dono da sua vida. A verdadeira alegria nasce quando você escolhe soltar o que já não serve para crescer e se dispõe a receber o novo de Deus. Cada lágrima entregue a Ele se torna semente de esperança, e cada lembrança rendida se transforma em história de vitória. Por isso, hoje ouça a voz do Pai que te diz: liberte-se do peso de ontem. Não continue carregando correntes que eu já rompi. Não continue olhando para trás quando a minha promessa está diante de você. E caminhe confiante, porque o que vem da sua mão é maior, mais belo e mais pleno que qualquer lembrança do passado. A cura da sua alma está a caminho, e a liberdade que você tanto anseia está mais perto do que imagina. Número 5. Sou teu amigo fiel que dá sinais. Jesus não é apenas o teu Salvador, também é o teu amigo fiel, aquele que nunca abandona e que caminha contigo mesmo quando pensas que estás sozinho. Em Hebreus 13:5, o Senhor promete: não te deixarei nem te desampararei. Essa é a base da nossa confiança, saber que aconteça o que acontecer, nunca andarás sem a sua companhia. E como todo bom amigo, ele não está apenas em silêncio, também dá sinais, pequenos detalhes, confirmações que nos lembram que o seu amor é real e que a sua presença é constante. Pensa nos discípulos a caminho de Emaús, como relata Lucas 24. Eles estavam tristes, confusos, carregando o peso da desilusão. Não reconheceram Jesus no início, mas ele já estava ali, caminhando ao lado deles, explicando as Escrituras, semeando esperança em seus corações. Foi ao sentar-se à mesa, ao partir o pão, que seus olhos se abriram e reconheceram que era ele. Assim também acontece contigo. Muitas vezes não percebes Jesus no meio da tua caminhada, mas ele já está ali, e num gesto cotidiano, numa palavra, num detalhe, abre os teus olhos para que o reconheças. Talvez hoje estejas num tempo de solidão, sentindo que não tens com quem compartilhar os teus pensamentos mais profundos. Mas ouve a voz do teu amigo fiel que te diz: estou ao teu lado. Ouve o meu sussurro no silêncio, vê os meus sinais no cotidiano. Pode ser um abraço inesperado de alguém, uma canção que chega justamente no momento em que precisavas, uma palavra bíblica que se abre diante de ti e parece escrita exclusivamente para a tua situação. Não são coincidências, são confirmações do seu amor. Não há razão para viver angustiado pelo que falta ou pelo que não entendes. O amigo fiel, que é Jesus, cuida dos detalhes, até daqueles que parecem pequenos. Ele sabe o que precisas antes mesmo de pedires, como diz Mateus 6:8. Quando reconheces o seu cuidado nas coisas simples, a ansiedade se dissipa e uma felicidade inexplicável começa a encher o teu coração e o teu lar. Onde Jesus é reconhecido, a atmosfera muda, a paz chega e a esperança floresce. O segredo está em aprender a abrir os olhos espirituais. Porque às vezes esperamos grandes milagres ou sinais espetaculares, mas o Senhor se manifesta no simples. Assim como em Emaús foi ao partir o pão, ele pode revelar-se numa conversa, na natureza, no conselho sábio de alguém que te ama. Cada um desses sinais é um lembrete. Não estás sozinho,
sou teu amigo e estou aqui. E quando vives com essa expectativa, começas a notar cada vez mais esses gestos de amor divino. Não tenhas medo de pedir um sinal ao Senhor, não porque duvides do seu amor, mas porque Ele entende a tua necessidade de senti-lo de maneira tangível. Às vezes basta orar: Jesus, dá-me hoje uma confirmação do teu amor, mostra-me que estás comigo. E Ele, com a ternura de um amigo fiel, responderá: pode não ser como imaginas, mas será o suficiente para que o teu coração saiba que não caminhas sem companhia. A tua relação com Cristo não é fria nem distante, é íntima e próxima. Imagina uma mesa posta para dois, onde te sentas e falas com Ele como farias com o teu melhor amigo. Contas a Ele as tuas alegrias, os teus medos, as tuas dúvidas, e nesse espaço de confiança Ele responde, às vezes com palavras claras, outras com uma paz que enche o teu interior. Essa intimidade é o que transforma a tua fé, o que converte um Deus distante em um amigo inseparável. E quando compartilhas essa realidade com outros, o teu testemunho se torna semente de esperança. Contar como Jesus te deu sinais do seu amor pode inspirar alguém que se sente abandonado a crer que também pode experimentar essa companhia. A tua história pode transformar destinos, porque mostra que Jesus não é apenas uma ideia, mas um amigo real que nunca falha. Talvez hoje te perguntes: será que realmente Jesus está comigo mesmo quando não o sinto? A resposta é sim. Ele prometeu estar contigo todos os dias até o fim do mundo, como diz Mateus 28:20. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Mesmo que não o percebas em cada momento, podes confiar que a sua presença é constante e se lhe pedires, Ele te mostrará sinais que confirmam isso. Por isso, abre o teu coração e o teu olhar espiritual. Pede hoje a Jesus que te dê um sinal do seu amor e permanece atento. Pode chegar no sorriso de uma criança, na ligação de alguém que não esperavas, num versículo que ressoe na tua alma. E quando o receberes, guarda-o como um lembrete de que o teu amigo fiel nunca te abandona. Ele quer que vivas com essa certeza. Não estás sozinho, não estás esquecido, não estás perdido. Tens um amigo que caminha contigo, que fala contigo, que se senta contigo à mesa e que todos os dias busca maneiras de te lembrar o quanto te ama. Jesus é esse amigo eterno e os seus sinais são o abraço invisível que sustenta a tua vida em cada passo do caminho. Número 6. Restaurarei o que você perdeu. O coração humano conhece perdas, pessoas que já não estão, oportunidades que se foram, saúde que se quebrou, recursos que desapareceram. E em meio a essas feridas, às vezes parece impossível imaginar um futuro diferente. Mas ouça a voz de Deus que hoje lhe diz: restaurarei o que você perdeu. Esta é uma promessa que não vem de lábios humanos, mas do Deus eterno que não mente nem se retrata. Joel 2:25 afirma com autoridade: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta. O Senhor não fala apenas de devolver, mas de multiplicar o que foi tomado. Pense em Jó, um homem que perdeu tudo em um piscar de olhos, sua família, seus bens, sua saúde. Mas a história não terminou em ruína, porque o Deus da restituição o levantou e lhe deu o dobro do que havia perdido. Jó 42:10. Esse mesmo Deus é quem hoje lhe lembra que a sua história também não termina em cinzas. Sim, as perdas doem, e é válido chorá-las, mas também é necessário crer que o último capítulo ainda não foi escrito, porque o seu Redentor vive e ainda tem páginas de glória para a sua vida. Talvez o que você perdeu tenha sido injusto. Talvez alguém tenha tirado algo que era seu, ou você sentiu que a vida foi dura com você. Mas até mesmo o que foi roubado de forma cruel será restaurado com juros pelo Deus que tudo vê. Não há injustiça que fique oculta aos seus olhos, nem dor que ele ignore. O Senhor é juiz justo e a sua justiça não é apenas castigo para o mal, mas recompensa para os seus filhos.
Ele sabe como devolver com abundância o que parecia perdido para sempre. A ansiedade de cada manhã muitas vezes nasce de lembrar o que você já não tem. Mas o Senhor quer substituir essa angústia por segurança e paz. Cada amanhecer pode ser uma declaração de fé. Hoje não caminho em perdas, caminho em restauração. Declare sobre si mesmo o que Deus diz sobre você. Sou filho amado, sou herdeiro de promessas, sou restaurado pela graça. Essas palavras não são afirmações vazias, são verdades eternas que reforçam a sua identidade e preparam o seu coração para receber o novo que está por vir. A graça de Deus é surpreendente porque não apenas devolve o que falta, mas acrescenta algo mais. A alegria de saber que foi a sua mão que fez. Cada milagre de restituição é como um sorriso do céu que confirma: nunca te abandonei, sempre estive operando a teu favor. E essa certeza produz uma alegria que nada nem ninguém pode roubar. A restauração não é apenas material, é emocional, espiritual. É o retorno da paz que você pensava ter perdido, da esperança que se apagara, da fé que havia vacilado. É normal que alguém diga: mas o que perdi não pode voltar. Essa pessoa já partiu, essa etapa da minha vida já não retorna. E é verdade, algumas perdas são irreversíveis no humano. Mas mesmo ali, Deus age de maneira misteriosa. Ele nem sempre devolve da mesma forma, mas sempre compensa com algo maior. Às vezes, devolve em forma de novos relacionamentos, novas forças, novos sonhos. Outras vezes, transforma a ferida em sabedoria e a perda em propósito. Com ele, nada se desperdiça. Tudo se torna semente para um fruto eterno. Hoje quero convidar você a um ato prático de fé. Faça uma lista das suas perdas, pessoas, momentos, sonhos, recursos. Escreva-os com sinceridade diante do Senhor e depois transforme essa lista em oração. Pai, estas são minhas perdas, mas creio na tua promessa de restauração. Espero na tua fidelidade para devolver multiplicado o que me falta. Ao entregar essa lista, você já não está se apegando à dor, mas à promessa. E essa atitude abre a porta para que a graça comece a agir. Lembre-se de que a restituição divina não é automática nem instantânea. É um processo. Mas cada dia em que você escolhe confiar, está caminhando rumo a essa multiplicação. Cada manhã em que decide crer, em vez de desesperar, você se aproxima um passo a mais do cumprimento da promessa. E chegará o dia em que você olhará para trás e dirá: valeu a pena esperar, porque o que Deus me deu supera o que perdi. O Senhor lhe assegura hoje que o seu futuro não será uma cópia das suas perdas, mas uma manifestação da sua fidelidade. Ele fará brotar beleza das cinzas, abundância no deserto, riso onde houve choro. O que parecia o fim será o início de uma temporada de graça e bênção multiplicada. Portanto, não permaneça na nostalgia do que se foi. Abra os braços ao Deus que restaura e prepare-se para receber o cofre mais grandioso, cheio de tesouros que o seu coração não imaginava. Deus lhe diz: restaurarei o que você perdeu. Creia nessa palavra. Guarde-a como âncora em meio à tempestade e caminhe com expectativa, porque a sua história não é de derrota, é de restauração, e o que vem da mão de Deus sempre será maior do que o que ficou para trás. Número 7. Decida viver no meu poder hoje. Hoje é o dia em que Deus o chama a decidir, a não adiar mais o que você sabe que o seu coração precisa. Não se trata de esperar sentir-se perfeito, nem de ter todas as respostas. Trata-se de dar um passo de fé e dizer: Senhor, quero viver no teu poder agora. 1 de Samuel 16:13 diz que quando Samuel ungiu a Davi, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Essa decisão de consagração não o fez rei de imediato, mas marcou o início de uma vida extraordinária sob o poder de Deus. Assim é com você. A sua decisão de hoje pode abrir uma nova dimensão de vitória, propósito e unção sobre a sua vida.
Viver uma vida ordinária é permanecer no cômodo, no conhecido, no que não exige riscos. Mas o Senhor o chama ao extraordinário, ao sobrenatural, a uma vida consagrada em que o seu poder flui em você e através de você. Subir um degrau na fé significa deixar para trás a zona de conforto, soltar medos e abraçar o chamado divino. Não é fácil, eu sei, porque as decisões importantes requerem coragem, mas o mesmo Deus que o chama lhe dá a força para responder. Não se trata do que você pode, mas do que Ele fará quando você decide entregar-lhe tudo. A unção do Espírito é como aquele óleo santo derramado que desce sobre a cabeça, como descreve o Salmo 133. É um óleo dourado que não apenas perfuma, mas que marca, distingue e capacita. Quando você decide consagrar-se, o Senhor derrama esse óleo sobre a sua vida, e desde esse instante você já não é o mesmo. O seu falar muda, a sua maneira de ver as coisas muda, o seu coração se sensibiliza à voz de Deus. Esse óleo representa a sua presença ativa, o seu poder capacitador e o seu respaldo constante. Assim como Maria ungiu a Jesus com perfume precioso em João 12:3, a sua decisão de consagrar-se é um ato de adoração que se eleva como fragrância agradável ao céu. Ela não guardou o melhor para outra ocasião, derramou tudo naquele momento, porque entendeu que Jesus merecia o mais valioso de sua vida. Hoje, você também está diante desse vaso de alabastro. Pode guardá-lo ou pode quebrá-lo e derramá-lo aos pés do Senhor. A diferença está na decisão. Decidir viver no poder de Deus não é apenas um ato íntimo, também implica um compromisso público. É como tomar a bandeira de um exército e dizer: eu pertenço a este reino, estou de pé por esta causa, sou o embaixador do céu na terra. Essa decisão traz consequências, porque viver sob a unção significa caminhar em santidade, resistir à tentação, defender a verdade. Mas também traz recompensas eternas, porque o Senhor honra os que o honram e multiplica o fruto daqueles que se consagram ao seu propósito. Não se engane pensando que o poder sobrenatural se manifestará sem a sua decisão. O Senhor é cavalheiro, não invade corações que não lhe abrem a porta. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Abrir essa porta é a sua parte, e quando você o faz, Deus responde com poder, graça e uma presença que transforma cada área da sua vida. Faça um exame honesto do seu caminhar, como se revisasse o seu dia com uma luz suave que ilumina os seus passos. Pergunte-se: onde estou retendo algo que deveria entregar? Que áreas da minha vida precisam ser ungidas pelo poder do Espírito? Esse discernimento não é para condená-lo, mas para guiá-lo a uma resposta corajosa, porque cada decisão de consagração abre espaço para a unção divina. A prática espiritual que hoje você pode abraçar é escrever um compromisso específico. Pegue um papel e coloque por escrito o que deseja entregar ao Senhor. Os seus medos, os seus planos, as suas áreas de fraqueza, os seus dons. Assine como um pacto pessoal com Deus e guarde-o na sua Bíblia. Esse gesto será um lembrete tangível de que hoje você decidiu viver no seu poder e não nas suas forças. E cada vez que a dúvida aparecer, você poderá olhar para esse compromisso e lembrar que o Deus que o ungiu é fiel para sustentá-lo. Sei que talvez você pense: não estou pronto, ainda tenho muitos erros, muito passado. Mas ouça esta verdade: Deus não chama os perfeitos, chama os dispostos. Ele unge pastores de ovelhas para transformá-los em reis. Unge pescadores para torná-los apóstolos. Unge homens e mulheres comuns para torná-los portadores da sua glória. E o mesmo Ele quer fazer com você. O momento da grande decisão é agora. Não a adie para amanhã, porque o amanhã não está em suas mãos. O Senhor o convida hoje a aceitar o seu poder,
a romper as correntes da indecisão e a consagrar-se para uma vida transformada e transformadora. Creia que o que vem será maior do que o que fica para trás, porque o seu poder aperfeiçoa as suas fraquezas e multiplica os seus passos de fé. Deus lhe diz hoje: decida viver no meu poder. E quando você o fizer, a sua vida deixará de ser uma história comum e se tornará testemunho vivo da sua glória. O céu aplaude cada decisão de fé, e a unção que desce sobre você será o selo de que tomou a decisão correta. Número 8. Use suas bênçãos para abençoar. O Senhor te lembra hoje que tudo o que você tem, absolutamente tudo, é um presente que vem da sua mão. As bênçãos não foram feitas apenas para serem acumuladas, mas para serem compartilhadas. Quando você recebe algo de Deus, Ele o confia não apenas para o seu bem-estar, mas também para que você seja canal de bênção para outros. Segunda aos Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Não se trata de quantidade, mas de disposição. O que Deus busca é um coração generoso que reconheça que tudo o que recebe tem um propósito maior do que a si mesmo. A verdadeira generosidade não depende da abundância, mas do coração. Você pode ter pouco e ainda assim refletir o amor de Cristo ao compartilhar com alguém que tem menos. Jesus ensinou isso claramente ao destacar a oferta da viúva em Marcos 12:43, que deu apenas 2 moedas, mas deu tudo de coração. Esse ato simples continua sendo até hoje um exemplo de fé e confiança total no Pai. Não pense que por não ter muito você não pode dar. Pelo contrário, o pouco em suas mãos, quando entregue com amor, multiplica-se milagrosamente nas mãos de Deus. Lembre-se da multiplicação dos pães e dos peixes em Mateus 14:19-20. Um menino entregou o que tinha, 5 pães e 2 peixes. Aos olhos humanos era insuficiente, mas nas mãos de Jesus se tornou alimento para uma multidão. Assim também acontece com suas bênçãos. Quando você decide compartilhá-las, mesmo que pareçam pequenas, o Senhor as multiplica e as transforma em provisão que alcança mais do que você imagina. A chave está em não guardá-las egoístamente, mas em entregá-las, confiando que Deus fará algo maior. Às vezes pensamos que abençoar os outros significa apenas dar dinheiro, mas as bênçãos têm muitas formas: tempo, palavras de encorajamento, uma oração sincera, um prato de comida compartilhado, um ouvido disposto a escutar. Deus quer que você use cada bênção recebida como semente. Quando você compartilha, semeia na vida de outros, e essa semente produzirá frutos que glorificarão ao Senhor. Nunca subestime o poder de um ato de bondade inspirado no amor de Cristo, porque pode transformar o dia, a semana ou até mesmo a vida de uma pessoa. É importante também vigiar a pureza do coração ao dar. Abençoar não é fazer isso com crítica ou orgulho. Quando ajudar alguém, não o julgue, não o compare, não espere aplausos. Faça como para Deus, sabendo que Ele vê o que ninguém mais vê. Jesus advertiu em Mateus 6:3. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Isso significa que a generosidade deve brotar de um coração limpo, sem necessidade de reconhecimento, porque o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará em público. As bênçãos de Deus muitas vezes chegam de maneiras inesperadas, por caminhos que você nunca imaginou. E assim como Ele surpreende com sua provisão, também quer surpreender outros através de você. Imagine a alegria de ser parte do milagre de alguém. Quando você decide ser canal de bênção, torna-se resposta de oração para outros. E essa experiência fortalece sua amizade com Deus, porque você percebe que Ele confia em você para administrar o que coloca em suas mãos.
Não importa a idade nem a fase da sua vida. Mesmo na fragilidade, mesmo na escassez, você ainda tem algo para dar. Um conselho sábio, uma palavra de ânimo, um testemunho de fé, um abraço sincero. Todas essas são bênçãos que, quando compartilhadas, tornam-se oferta de adoração. Porque generosidade não é apenas um ato social, é uma forma de adorar ao Senhor, de dizer: obrigado pelo que me deste, agora uso para a tua glória. Hoje você pode dar um passo prático. Identifique alguém que precise ser abençoado nesta semana. Não pense no que você não tem. Pense no que você pode oferecer. Escreva uma carta de ânimo, prepare uma refeição, compartilhe parte dos seus recursos, ore intencionalmente por essa pessoa. Cada ação, por pequena que pareça, tem valor eterno quando feita com amor. E se alguma vez você pensar, mas eu também preciso, como posso dar se estou em necessidade? Lembre-se de que o reino de Deus funciona de maneira inversa ao mundo. Quando você dá, não empobrece, enriquece. Quando compartilha, não perde, semeia. Lucas 6,38 afirma: dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço. Essa é a promessa de multiplicação para os corações generosos. Deus te diz hoje: use suas bênçãos para abençoar. Não se apegue ao que recebeu como se fosse apenas para você. Entenda que você é um canal, não um depósito. Quando vive de mãos abertas, o fluir da graça nunca se interrompe. E enquanto você dá, seu coração é curado, sua fé é fortalecida e sua amizade com Deus é aprofundada. Porque em cada ato de generosidade, você está refletindo o caráter daquele que deu o maior de todos os presentes, seu próprio filho, por amor a você. Número 9. Perdoo e curo o teu coração. O Senhor te diz hoje, com voz de amor e autoridade: perdoo e curo o teu coração. Esse peso de culpa que você carrega sobre os ombros não vem de mim, mas do inimigo que quer mantê-lo preso a um passado que já foi coberto pelo sangue de Cristo. 1 de João 1,9 afirma com clareza: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus não é parcial nem condicional, é completo, absoluto e eterno. A culpa que insiste em te acusar não é a voz do teu pai, é uma mentira que deve ser cortada pela espada da sua verdade. É natural que você se lembre dos seus erros e sinta vergonha. Mas o que hoje precisa compreender é que aquele você do passado já não existe. A transformação que o Espírito Santo produz na sua vida torna irrelevante a pessoa que você foi antes de Cristo. Como diz 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje você pode caminhar nessa nova identidade, deixando de lado a autocondenação que só desgasta e não constrói. A culpa persistente é uma arma do inimigo. Ele é chamado o acusador dos irmãos, porque constantemente tenta te lembrar do que Deus já esqueceu. Mas o Senhor quer que você levante em seu coração a espada da ressurreição. Essa espada de luz que corta as correntes invisíveis da vergonha e do autocastigo. Hebreus 4,12 nos lembra que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando você declara em voz alta o que Deus já disse sobre você, as mentiras do acusador se quebram e perdem força sobre sua mente. Pense por um momento: se Deus, que sabe tudo, já te perdoou, quem é você para continuar se castigando? Acaso sua opinião é mais forte do que a graça divina? O perdão de Cristo não é uma emoção passageira, é um decreto eterno selado na cruz. Seus pecados foram cravados ali e já não têm poder sobre você. O que hoje te cabe é crer, abraçar e caminhar na liberdade que o perdão dele concede. As calúnias, as vozes que te acusam, as lembranças que te perseguem, todas essas flechas não têm a última palavra. Na presença de Deus, essas acusações se tornam cinzas.
Isaías 54:17 declara: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a tua herança como filho do Altíssimo. Por isso, quando o inimigo quiser te acusar, lembre-se de que o teu advogado defensor é o próprio Cristo, e o sangue dele fala mais alto do que qualquer acusação. É possível que você pense: mas eu não mereço perdão, o que fiz foi grave demais. Deixe-me te dizer algo com o coração pastoral que Deus me dá. Ninguém merece, mas todos recebemos por graça. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não foi sua dignidade que moveu o Senhor a te perdoar, foi o seu amor infinito. Esse amor não depende do que você fez ou deixou de fazer, depende de quem Ele é, fiel, justo e misericordioso. Agora, o perdão não é apenas um ato que limpa o seu passado, também é remédio que cura o seu presente. Muitos carregam doenças da alma que se refletem até no corpo, porque vivem atormentados pela culpa. Mas quando você recebe o perdão e decide acreditar nele, o seu coração experimenta a cura. A paz substitui a ansiedade, a alegria ocupa o lugar da tristeza e o seu espírito se enche de força para seguir adiante. Esse é o remédio divino do perdão. Quebra correntes, desfaz acusações e liberta todo o seu ser. Faça hoje um ato prático. Declare em voz alta: sou perdoado pelo sangue de Cristo. Rejeito toda a autocondenação e caminho na liberdade do Senhor. Repita essas palavras sempre que uma lembrança dolorosa quiser se levantar em sua mente. Essa declaração é como uma espada de luz que atravessa a escuridão e te lembra da sua verdadeira identidade em Cristo. Faça isso com convicção, ainda que no início não sinta, porque a fé se fortalece ao falar a verdade. Lembre-se de que o processo é queda, graça e restauração. Esse é o padrão divino. Ninguém permanece caído para sempre se apegar à graça do Senhor. A queda te mostra a necessidade, a graça te cobre com perdão e a restauração te levanta com propósito renovado. Sua história não termina em fracasso, termina em vitória, porque Deus já escreveu o final. Liberdade, plenitude e vida eterna na sua presença. Deus te diz hoje: perdoo e curo o teu coração. Não caminhe mais com correntes que já não existem. Levante-se de cabeça erguida, porque aquele que te perdoou também te capacitou para viver livre. O teu testemunho será luz para outros que ainda lutam com a culpa. E quando você falar da sua restauração, muitos saberão que o Deus que cura corações quebrantados continua vivo e operando com poder. Número 10. Modelo o teu caráter na espera. O Senhor te lembra hoje que a espera não é um castigo, mas um ateliê de formação divina. Nos momentos em que parece que nada avança, nesses silêncios prolongados que às vezes te desesperam, na verdade você está nas mãos do oleiro. Jeremias 18, 3-6 descreve isso com uma imagem poderosa. O profeta desceu à casa do oleiro e viu como ele trabalhava o barro. Se o vaso se estragava em suas mãos, ele o fazia de novo, como lhe parecia melhor. Assim também você está nas mãos de Deus. Ele, como bom oleiro, não descarta o barro, mas o molda até que se torne uma obra bela e útil. A espera é esse torno de oleiro que gira lentamente, onde você sente que está dando voltas sem chegar a lugar nenhum. Mas cada giro tem um propósito: suavizar asperezas, remover medos, corrigir rachaduras, preparar a estrutura do seu caráter para que possa sustentar a bênção que está por vir. Isaías 64:8 declara: mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai, nós, o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Nada em você está fora do controle dele. Se ele permite o tempo de espera, é porque há algo em sua vida que ainda está sendo formado. Talvez você tenha sentido frustração porque pediu uma resposta imediata e o único retorno foi silêncio.
Mas lembre-se, a demora de Deus não é negação, é preparação. Antes de te entregar uma grande bênção, Ele garante que o teu caráter possa administrá-la. De que serviria receber abundância se você não tem disciplina para cuidar dela? De que serviria alcançar uma nova etapa se o seu coração ainda guarda feridas não curadas? O Senhor sabe que o mais importante não é o presente que Ele vai te dar, mas a pessoa em que você está se tornando enquanto espera. Durante a espera, Deus retira com paciência aquilo que sobra e acrescenta o que falta. Como oleiro, ele pressiona em certas áreas para dar forma, e em outras acaricia com suavidade para afirmar o que já está. Nem sempre você entende a forma de agir dele, mas cada toque de suas mãos é amor puro. E ainda que às vezes doa, lembre-se de que um coração não moldado não pode resistir ao peso da glória que virá. A preparação do caráter sempre precede a manifestação da promessa. O direito de começar de novo também faz parte desse processo. Talvez o vaso da sua vida tenha se quebrado por más decisões ou pelos golpes do caminho, mas o oleiro nunca joga fora os pedaços. Ele os reúne, os umedece com a graça e começa novamente. Esse recomeço é prova de que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Não importa quanto você tenha falhado, se está em suas mãos, Ele pode refazer você e lhe dar um futuro melhor que o passado. É importante que você não confunda a espera com abandono. O inimigo quer sussurrar que Deus se esqueceu de você, que já não ouve suas orações. Mas isso é mentira. O silêncio de Deus é o ateliê onde Ele lapida o seu caráter. Enquanto você pensa que nada acontece, no invisível, o Senhor está trabalhando em você e ao seu redor. O Salmo 27:14 diz com clareza: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar no Senhor sempre tem recompensa, porque quem confia no seu tempo nunca fica desiludido. Talvez hoje você consiga identificar uma área específica onde Deus está te moldando. Pode ser a paciência, pode ser a fé, pode ser aprender a perdoar ou a depender mais dele. Reconheça isso e coopere com o processo dele. Em vez de se rebelar contra a pressão, entregue-se com confiança. Ore dizendo: Senhor, sei que tuas mãos me formam, ainda que eu não entenda, aceito a tua obra em mim. Essa oração vai te ajudar a encontrar descanso mesmo no meio da pausa. O tempo de espera não é um tempo vazio, é um tempo sagrado. É ali que você aprende a andar por fé e não por vista, onde o seu ouvido se afina para distinguir a voz de Deus, onde o seu coração se fortalece para sustentar a bênção que se aproxima. Cada segundo dessa espera tem valor eterno, porque é o espaço onde o ordinário se transforma em extraordinário nas mãos do oleiro. Portanto, não se desespere se o cumprimento da promessa ainda não chegou. Lembre-se de que a palavra profética sempre se cumpre no tempo perfeito de Deus. O que Ele disse sobre a sua vida não ficará no ar. Chegará no momento exato em que o seu caráter estiver pronto para recebê-la. E quando você olhar para trás, entenderá que a espera não foi perda, foi investimento. Cada lágrima, cada noite em silêncio, cada oração aparentemente sem resposta, fizeram parte do processo que te formou. Deus te diz hoje: estou moldando o teu caráter na espera. Não resista às minhas mãos, porque eu sei o que estou fazendo. O barro nas mãos do homem pode se deformar, mas nas minhas mãos sempre se torna obra-prima. Confie, porque quando o processo terminar, você refletirá mais da minha glória, mais do meu amor e mais do meu poder. E então poderá dizer com gratidão: valeu a pena esperar, porque o vaso que sou agora é muito mais forte, belo e útil do que antes. Número 11. Volta para casa, sonha comigo. O coração do pai hoje sussurra com ternura: volta para casa, sonha comigo.
Não importa quão longe tenhas caminhado, nem quanto pó levantaste em teus passos errados, a porta do lar espiritual sempre permanece aberta. Lucas 15:20 nos mostra a imagem do filho pródigo que, mesmo estando longe, foi visto por seu pai. Diz a palavra que o pai correu, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Assim é Deus contigo. Ele não espera que chegues impecável. Te abraça no caminho, com as roupas gastas das tuas decisões, e nesse abraço apaga o passado. Voltar para casa é regressar àquela intimidade onde não precisas de máscaras, onde és amado tal como és. É voltar a ouvir sua voz no silêncio, a sentir a segurança da sua presença, a beber do rio que flui do seu trono e que limpa o que nenhuma lágrima pôde limpar. Ezequiel 47, 1-9 fala desse rio que flui do templo de Deus. Um rio que cura, que dá vida, que transforma desertos em jardins. Esse rio é sua presença. E cada vez que entras nele, as feridas que o tempo não curou começam a fechar-se com o bálsamo do seu espírito. O Senhor te convida não apenas a voltar, mas a sonhar com Ele. Porque sonhar com Deus não é fantasia, é abrir a alma a visões santas que trazem esperança. Nesses sonhos divinos, Ele te mostra quem realmente és e para onde te conduz. Sonhar com Ele é ouvir promessas que ainda não vês cumpridas, mas que já estão escritas em seu coração. É permitir que a esperança substitua o desespero e que a fé desperte no meio da noite. Talvez teu coração sinta nostalgia, um anseio que nada deste mundo consegue saciar. Essa nostalgia não é um vazio sem explicação, é um instinto espiritual, uma marca divina que clama por voltar para casa. Foste criado para a intimidade com Deus, e por isso nada mais pode preencher totalmente tua alma. Ainda que tentes buscar em outros lugares, a verdadeira plenitude só se encontra no lar espiritual, que é sua presença. O retorno ao Pai nunca está condicionado a méritos. Não precisas pagar um preço, porque Cristo já o pagou. Não precisas limpar tuas roupas, porque seu sangue já te vestiu de pureza. Isaías 1:18 declara: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Esse é o milagre do retorno. Entras carregado de culpas e sais vestido de graça. Os sonhos com Deus também são medicina para a alma cansada. Enquanto dormes, Ele pode revelar-te seu cuidado. Enquanto oras em silêncio, Ele pode semear imagens de restauração que transformam tua maneira de ver a vida. Esses sonhos não são ilusões, são antecipação do eterno. São lembretes de que tens um Pai que vela por ti, mesmo na noite mais escura. Permite que o rio da sua presença lave as lembranças que ainda sangram. Deixa que essas águas cristalinas passem por tua mente e apaguem as marcas das culpas e dos fracassos. Ali, nesse fluir, o passado já não tem poder. O que doía perde sua força, o que pesava torna-se leve, o que estava morto revive com vida nova. Cada encontro com o rio de Deus te renova, te fortalece e te lembra que és amado além do teu entendimento. O retorno ao lar do Pai é também um chamado a permanecer. Não basta apenas bater a porta e sair novamente. Ele quer que habites em sua casa, que faças da sua presença tua morada. Salmo 84:10 diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 fora deles. Viver em intimidade com Deus é viver em paz, porque mesmo quando a tormenta ruge lá fora, dentro de sua casa, sempre há descanso e segurança. Hoje, podes dar um passo prático. Busca um momento de silêncio, desliga o ruído exterior e permite que tua alma contemple a Deus. Fecha os olhos e ora. Pai, quero sonhar contigo. Quero ver-te em meus pensamentos e em minhas noites. Quero voltar ao teu lar de amor. Essa oração abrirá uma porta para a contemplação, onde não precisarás de palavras, porque sua presença encherá tudo com uma paz que excede todo entendimento. Deus te diz: volta para casa, sonha comigo. Deixa que esse convite desperte em ti
uma nostalgia santa, uma esperança que te faça correr para seus braços. Porque em seu lar não há reprovações, só festa de boas-vindas. Em seu rio não há condenação, só limpeza e vida abundante. E em seus sonhos não há medo, só promessas de um futuro cheio de glória. Quando decides voltar, o céu celebra. E quando ousas sonhar com Deus, tua vida se alinha com seu propósito eterno. Esse é o lugar onde as cadeias se quebram, onde a transformação é real e onde tua alma encontra descanso. Volta, sonha e permanece, porque teu lar sempre será sua presença, e nela nada nem ninguém poderá separar-te do amor eterno do teu Pai. Número 12. O teu louvor abre portas celestiais. O Senhor te lembra hoje que a tua voz tem poder quando se eleva em louvor. Salmo 22:3 diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, e isso significa que quando decides cantar, declarar e exaltar seu nome, algo muda no ambiente. O louvor genuíno não é um simples cântico, é uma chave dourada que abre portas celestiais e permite que a glória de Deus se derrame sobre a tua vida. Olha o exemplo de Paulo e Silas em Atos 16:25 ao 26. Eles estavam na prisão, acorrentados, feridos e na escuridão. Humanamente, não tinham motivos para cantar, mas em plena meia-noite levantaram hinos de louvor. E de repente, as portas da prisão se abriram e as correntes se soltaram. Essa é a dimensão espiritual do louvor. O que a lógica não pode explicar, a adoração libera. Cada nota sincera que elevas é como uma chave que gira no céu e libera bênçãos que estavam retidas. Não precisas ter uma voz perfeita nem instrumentos caros para que o teu louvor chegue ao trono. Deus não busca técnica, busca sinceridade. Ele se alegra em um coração quebrantado que, mesmo em meio às lágrimas, decide exaltar sua grandeza. E é ali que o milagre acontece. Enquanto te concentras no quão imenso é Deus, os teus problemas se tornam pequenos. A atmosfera de opressão se quebra, o peso da tristeza se alivia e a alegria do Espírito enche o teu ser. O louvor funciona como uma arma espiritual poderosa. O inimigo não suporta ouvir um filho de Deus cantando com fé. Quando abres os teus lábios para adorar, estabeleces um espaço sagrado que nenhum poder das trevas pode resistir. É como acender uma luz brilhante em um quarto escuro. A escuridão se dissipa sem esforço. Por isso, quando sentires que a carga é insuportável, não te feches em silêncio. Abre a tua boca e começa a louvar. O louvor também tem um poder comunitário. Quando outros veem a tua alegria autêntica em meio à prova, são atraídos para a esperança que te sustenta. Não é apenas um cântico pessoal, é um testemunho vivo de que Deus está presente. Assim como os prisioneiros que ouviam Paulo e Silas, muitos ao teu redor podem ser impactados quando decides adorar em vez de murmurar. O louvor contagia fé, acende esperança e abre portas não apenas para ti, mas também para os que te rodeiam. Dedicar tempo diário ao louvor transforma a tua perspectiva. Não precisas de música de fundo, nem de grandes palcos. Basta que, na tua intimidade, dediques 10 minutos para cantar espontaneamente, declarar frases de gratidão, levantar as tuas mãos e reconhecer a bondade do Senhor. Esse hábito cria na tua vida um ambiente constante de fé e expectativa. Cada dia, essa prática fortalece o teu espírito e mantém abertas as portas celestiais sobre ti. Talvez digas, mas estou cansado, não tenho forças nem para cantar. Justamente nesses momentos, o louvor é mais poderoso, porque não nasce da emoção, mas da fé. Hebreus 13:15 diz: ofereçamos sempre a Deus, por meio de Jesus, sacrifício de louvor, isto é, fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando adoras em meio à dor, esse louvor se torna um sacrifício precioso, um perfume que sobe ao céu e que o Pai recebe com prazer. O louvor também te prepara para ver milagres. Lembras de como Josué e o povo rodearam os muros de Jericó?
Não foi com espadas nem com estratégias humanas que caíram, foi com gritos de vitória e louvor. Assim é como Deus derruba as muralhas da tua vida, não com o teu esforço humano, mas com o poder da adoração. Cada vez que proclamas sua grandeza, os muros internos de medo, tristeza ou incredulidade começam a rachar. Imagina a tua voz como uma chave dourada que gira em fechaduras celestiais. Cada palavra de gratidão, cada cântico de fé abre um acesso mais profundo à presença de Deus. E nessa presença acontecem coisas que vão além do teu entendimento. Correntes se quebram, feridas se curam, portas se abrem e caminhos se iluminam. Ali descobres que o louvor não é apenas uma reação à bênção, é o caminho até ela. Hoje Deus te convida a usar essa chave. Não fiques em silêncio quando o teu espírito clama. Ousa cantar ainda que a circunstância pareça adversa. Permite que a tua voz se eleve e transforme a atmosfera da tua casa, da tua mente, do teu coração. Verás como o céu se abre e como sua glória desce com poder. O Senhor te diz: o teu louvor abre portas celestiais. Não subestimes o poder da tua voz quando a usas para exaltar o teu Criador. Faz do louvor o teu hábito diário, a tua arma de guerra e a tua linguagem de amor. Porque em cada cântico sincero, em cada palavra de gratidão, estás quebrando correntes, transformando realidades e abrindo caminho para uma vida cheia da sua presença. Número 13. Meu amor por você não tem limites. O Senhor hoje lhe diz com ternura: meu amor por você não tem limites. Talvez você tenha sentido que falhou demais, que decepcionou a Deus ou que a sua história ficou marcada por erros irreparáveis. Mas a verdade que você precisa abraçar hoje é que o amor dele não depende do seu desempenho, nem se esgota pelas suas quedas. Romanos 8:38-39 proclama com firmeza: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem o alto, nem o profundo, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor é eterno, não se mede com relógios humanos, nem se condiciona à sua perfeição. Imagine-se por um momento nos braços de um pai que nunca solta você. O abraço dele não afrouxa quando você fracassa, nem se endurece quando você duvida. Pelo contrário, torna-se mais forte, mais protetor, mais terno. Assim é o amor de Deus. Um rio profundo que não se apaga com tempestades, um fogo que não pode ser extinto pelas águas mais violentas, como diz Cantares 8:7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Talvez você pense, mas eu não mereço tanto amor. E é verdade, nenhum de nós merece. No entanto, essa é precisamente a beleza do Evangelho. O amor de Deus não se baseia no seu mérito, mas na natureza dele. Ele é amor. E como pai amoroso, não sabe fazer outra coisa senão amar você sem medida. Não há nada que você possa fazer para que ele o ame mais. E também não há nada que possa fazer com que ele o ame menos. O sorriso dele sobre você é constante, mesmo nos dias em que você se sente mais distante da sua luz. O plano de Deus para a sua vida não exclui os capítulos difíceis, mas até mesmo esses estão escritos com tinta de amor. Cada lágrima, cada espera, cada silêncio divino, tudo está enquadrado em um propósito de bondade. Jeremias 29:11 assegura: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Ainda que às vezes você não entenda, o amor dele sempre está construindo para você um amanhã cheio de promessas. O amor de Deus também restaura a sua dignidade. Talvez a vida tenha ferido você com rejeição, abandono ou palavras que quiseram marcá-lo para sempre. Mas hoje o Senhor sussurra ao seu coração: você é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus
3,17. Essa voz é mais forte do que qualquer lembrança de desprezo ou qualquer ferida de solidão. Você não é definido pelo que outros fizeram ou disseram, mas pelo amor imutável do Pai. A sensação de indignidade é comum entre aqueles que amam a Deus, porque costumamos focar mais nas nossas falhas do que na graça dele. Mas lembre-se, sentir-se indigno não muda a realidade do amor dele. Ele já decidiu amar você e não mudará de opinião. A cruz é a prova eterna de que o seu amor não tem limites. Ali, Jesus estendeu os seus braços, não apenas para morrer por você, mas para mostrar até onde ele está disposto a ir, só para abraçá-lo para sempre. Cada dia você pode recordar essa verdade com uma prática simples, mas poderosa. Declare ao despertar: o amor de Deus por mim não tem limites, e nesse amor vivo, seguro hoje. Ao repetir isso, a sua mente se alinha com a verdade eterna e o seu coração começa a descansar nessa certeza. Faça isso todas as manhãs e verá como a sua maneira de enfrentar as batalhas diárias muda, porque você já não caminhará a partir do medo, mas da segurança de ser amado. Permita que esse amor incondicional transforme a sua visão do futuro. Não importa o quão incerto pareça o que está por vir, você sabe que estará marcado pela bondade de Deus. E quando vierem os momentos de prova, lembre-se de que o amor do Pai é a sua âncora, o seu escudo e o seu refúgio. Esse amor não tem data de vencimento, não conhece fronteiras e não se detém diante das suas fraquezas. Deus lhe diz hoje: meu amor por você não tem limites. Abrace-o, descanse nele, deixe que envolva você como um manto que cobre o seu passado, o seu presente e o seu futuro. E quando você aceitar isso no mais profundo do seu coração, caminhará com dignidade restaurada, com segurança emocional e com a certeza de que nada, absolutamente nada, poderá separá-lo jamais desse amor eterno. Número 14. Você é digno de honra e bênção. O Senhor hoje lhe lembra: você é digno de honra e bênção. Talvez por anos você tenha carregado palavras feridas, rejeições ou experiências que tentaram convencê-lo do contrário. Talvez você tenha crescido ouvindo que não valia o suficiente, que o seu lugar era pequeno ou que a sua história estava marcada pelo fracasso. Mas no coração de Deus, a sua identidade está gravada com amor eterno, e nada nem ninguém pode apagá-la. O Salmo 139:14 declara: eu te louvarei, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Você é uma dessas obras maravilhosas, desenhado com propósito e com um valor intrínseco, que não depende de conquistas nem de reconhecimentos humanos. A sua dignidade não está condicionada ao que você fez no passado, nem ao que outros pensam de você. Está baseada na imagem de Deus que você carrega dentro. Desde o princípio, você foi criado à semelhança dele, e ainda que o pecado, a dor e as circunstâncias tenham tentado manchar essa imagem, Cristo veio para restaurá-la com o seu sangue. Nele o seu valor é renovado e a sua verdadeira identidade é levantada. O que as vozes humanas quiseram diminuir, o amor do Pai eleva ao mais alto, lembrando-lhe que você é filho amado, herdeiro de promessas e portador de glória. A história de Mefibosete em 2 de Samuel 9 é um retrato do que Deus faz com você. Um homem marcado pela vergonha, aleijado e esquecido, foi trazido à mesa do rei pela misericórdia de Davi. Embora Mefibosete se visse como um cão morto, o rei o tratou como príncipe e o sentou à sua mesa todos os dias.
Assim também, ainda que às vezes você sinta que não merece nada, Deus o convida para a sua mesa, coloca sobre a sua cabeça uma coroa de honra e lhe lembra que o seu lugar não é à margem, mas na sua presença, como filho amado e digno de bênção. Você foi resgatado da escuridão para andar na luz. Já não é definido pelas suas feridas, nem pelas rejeições do passado, porque o Senhor colocou sobre a sua cabeça uma coroa de glória. Isaías 62:3 diz com ternura e poder: "E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus." Essa é a sua verdadeira identidade, um tesouro nas mãos do Pai, alguém digno de respeito, de cuidado e de amor. É importante que você comece a se ver como Deus o vê, não a partir do olhar distorcido dos que o criticaram, mas pelos olhos do seu Criador, que conhece cada detalhe de você e o chama de valioso. As feridas do passado não determinam o seu futuro, porque em Cristo tudo se faz novo. O que ontem parecia um limite, hoje pode se tornar uma plataforma para mostrar a fidelidade de Deus. O que você pensava que o desqualificava, o Senhor transforma em testemunho vivo do seu poder restaurador. Reconstruir a sua autoestima na verdade bíblica é um processo de cura. Por isso é importante praticar pequenos gestos diários que reforcem a sua dignidade. Pode ser tão simples como agradecer a Deus diante do espelho pelo corpo que Ele lhe deu, cuidar da sua saúde como templo do Espírito Santo, ou permitir-se receber palavras de encorajamento sem rejeitá-las com incredulidade. Esse 1% santo de práticas diárias vai renovando a sua mente e afirmando o seu coração na certeza de que você é digno de amor, respeito e bênção. O inimigo tentará lembrá-lo de seus fracassos para fazê-lo sentir-se indigno, mas hoje Deus rompe essas correntes de mentira. Efésios 2:6 lembra que você foi ressuscitado juntamente com Cristo e assentado nos lugares celestiais. Isso significa que a sua posição não é de vergonha nem de derrota, mas de honra e vitória. Você não caminha encurvado pela culpa, caminha erguido com a dignidade de filho amado. Lembre-se também de que ser digno não é arrogância, é reconhecer a obra de Cristo em você. Não se trata de dizer sou melhor que outros, mas de afirmar sou filho de Deus, resgatado pela graça, amado sem condições. Essa verdade o levanta e o ajuda a caminhar com passo firme, mesmo em meio a um mundo que constantemente quer desprezar. Hoje, o Senhor coloca sobre a sua cabeça uma coroa de honra e lhe diz que você merece bênção porque é seu filho. Não porque você tenha conquistado, mas porque o seu amor lhe concede. Levante-se então com essa identidade, confie no que diz a sua palavra e comece a tratar-se como alguém que vale o sangue de Cristo. Faça isso também com os outros. Assim como você recebe dignidade, ofereça-a a quem o rodeia, porque todos carregam a imagem de Deus. Mei e o chamei Piu. Você é digno de honra e bênção. Essa é a verdade que deve gravar no mais profundo do seu coração. Cada vez que o passado quiser defini-lo, responda com a palavra: sou maravilhosamente feito. Cada vez que alguém quiser diminuir o seu valor, lembre-se de que o seu assento está na mesa do Rei. E cada vez que você duvidar do seu propósito, escute a voz do Pai que lhe diz: eu o escolhi, o formei e o chamei pelo seu nome. Você é meu e nada poderá mudar isso. Número 15. Eu provê para cada necessidade sua. O Senhor hoje lhe lembra com ternura. Eu provê para cada necessidade sua. Não há detalhe da sua vida que esteja fora do meu cuidado, nem situação que escape do meu olhar atento. Filipenses 4:19 confirma: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Esta não é apenas uma promessa geral, é uma declaração íntima para o seu coração.
Deus não provê de maneira abstrata, mas concreta, naquelas áreas onde você mais precisa: a sua saúde, a sua família, o seu sustento e a sua paz interior. As suas necessidades de saúde estão sob o cuidado perfeito do Senhor. Talvez você tenha sentido o peso da enfermidade, o cansaço de um corpo que já não responde como antes, ou o medo diante de um diagnóstico incerto. Mas lembre-se de como em 1 de Reis 19, 5 ao 8, Deus enviou alimento específico a Elias quando ele estava exausto no deserto. Pão assado e água fresca foram preparados para fortalecê-lo e dar-lhe forças para continuar. Da mesma forma, o Senhor conhece o que o seu corpo precisa hoje: descanso, tratamento, fortaleza emocional, e está disposto a provê-lo. Ainda que use médicos ou remédios, nunca se esqueça de que Ele é o verdadeiro médico divino que guia cada processo de cura. Quanto à sua família, o Senhor também é provedor de reconciliação e unidade. Talvez você tenha experimentado conflitos, distâncias ou feridas que parecem impossíveis de reparar. Mas a sua promessa é que Ele é capaz de restaurar relacionamentos quebrados e trazer paz onde antes havia divisão. Eclesiastes 3:7 diz que há tempo de rasgar e tempo de costurar, e Deus sabe quando e como costurar os laços de amor no seu lar. Ainda que pareça demorar, Ele já está trabalhando nos corações, preparando palavras de perdão e criando encontros inesperados que trarão harmonia. A provisão econômica também está em suas mãos. Sei que muitas vezes as contas superam os rendimentos e a preocupação parece um visitante permanente, mas o Senhor tem caminhos de provisão que você ainda não conhece. Lembre-se de como Ele multiplicou os pães e os peixes em Mateus 14, 19 ao 20. O pouco em suas mãos se tornou abundância para milhares. Assim também, o que hoje parece insuficiente na sua mesa pode ser multiplicado quando você entrega com fé. Deus não esquece das suas necessidades diárias. Cada alimento, cada recurso, cada oportunidade chega sob a sua direção perfeita. Até mesmo no descanso mais simples, Ele provê. O seu sono reparador e o seu despertar alegre estão em suas mãos. O Salmo 4:8 declara: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A paz de um sono profundo e a frescura de um amanhecer cheio de esperança são presentes divinos que Ele deseja derramar sobre você. Não subestime esses detalhes. A sua respiração, a sua calma, a sua energia renovada ao despertar, tudo isso também faz parte da sua provisão. É natural que às vezes você se preocupe com como todas essas áreas serão supridas. Mas lembre-se, Deus é um Pai atento que conhece até o número de cabelos na sua cabeça. Jesus disse em Mateus 6:26: olhai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Ele cuida dos pássaros, quanto mais cuidará de você, que é seu filho amado. Hoje você pode praticar uma oração de alento, uma frase curta que funcione como respiração de fé em meio às suas preocupações. Pode ser algo tão simples como: Senhor, confio na Tua provisão para a minha vida. Repita a cada vez que surgir a ansiedade, e você sentirá como o seu espírito se alinha com a verdade do cuidado divino. Essa prática lembrará que você não caminha sozinho e que o seu Pai já tem preparado tudo o que você precisa. A mesa abundante de Deus está servida para você. Nela não falta o pão da paz, o vinho da alegria, o remédio do amor, nem a frescura da esperança. Tudo o que a sua alma e o seu corpo necessitam está disponível na presença do Senhor. O que Ele pede é que você se aproxime, que tome lugar com confiança e receba o que já preparou com tanto amor. O Senhor hoje lhe assegura: sou o Deus que não esquece nenhum detalhe. Ele vê a sua saúde, a sua família, as suas finanças e a sua paz interior, e promete cobrir cada uma dessas áreas
com a sua bondade. Você não precisa viver com medo do amanhã, porque o Deus do amanhã já está preparando a provisão. Descanse nessa certeza, porque a sua palavra não falha e o seu amor não tem limite. Você ouviu hoje promessas poderosas do seu Pai Celestial. Não são apenas palavras bonitas, são verdades que podem transformar a sua realidade se você as aplicar com fé. Os 3 aprendizados principais que quero que você leve consigo são: primeiro, o poder de Deus está disponível agora para quebrar qualquer amarra. Você não precisa esperar se sentir mais forte ou mais preparado. O seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Segundo, a sua identidade como filho amado de Deus inclui dignidade, provisão e propósito eterno. Não importa o que outros tenham dito sobre você ou o que você mesmo tenha acreditado. Deus diz que você é digno de honra e bênção. Terceiro, as práticas devocionais diárias mantêm sua conexão com Ele ativa e a sua transformação em progresso. Não basta ouvir uma vez, você precisa alimentar o seu espírito constantemente. Lembre-se desta verdade fundamental: onde termina a sua força, começa o seu poder, e onde termina o seu poder, nunca termina. A sua nova vida começa agora. Caminhe em liberdade, viva em dignidade e confie na sua provisão perfeita. Declare nos comentários qual será a sua oração de ânimo para hoje e compartilhe esta mensagem com alguém que precise ouvir estas verdades. Deus te abençoe abundantemente.